Olá, pessoal. Meu nome é Letícia Rodrigues. Eu sou farmacêutica formada pela Universidade de Brasília. Atualmente, eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias da Saúde no grau de mestrado. E eu sou orientada pela doutora Daniela Castilho Orsi e co-orientada pela doutora Isabel Cristina Rodrigues. O foco da nossa pesquisa é a suscetibilidade a antimicrobianos de bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus isoladas de queijo tipo Minas Frescal comercializados no Distrito Federal. Para a gente começar a falar, então, sobre essas análises, nada melhor do que a gente definir o que seria o queijo, né? Então, ele é aquele alimento que pode ser fresco ou maturado, sendo que fresco, ele não passa pelo processo de secagem e o maturado passa por esse processo. Nesse alimento, nós temos a separação parcial do soro do leite, e aí eu posso ter o leite convencional ou leite reconstituído, que seria o liofilizado mais água. Além disso, esse leite ele é coagulado, e aí a gente tem a ação física do coalho obtido de enzimas específicas, bactérias específicas ou ácidos orgânicos. E todos os materiais utilizados para a produção desse alimento, eles têm que estar aptos para consumo alimentar, e tem que ter uma qualidade boa. E aí, tanto o leite quanto as especiarias, condimentos, aromatizantes ou corantes. Mas, especificamente, o queijo Minas Frescal, que é o objeto aqui do nosso estudo, ele é considerado um alimento de massa crua coalhada, então, para a produção dele, não é necessário o cozimento do leite, então, só o pasteurizado já é o suficiente. Ele é dessorado, então, depois que ele sofre a ação do coalho, ele é cortado e a maioria desse soro é retirada, mas como a gente pode ver aqui na imagem, ainda fica bastante soro aqui. Ele é salgado e não maturado, então ele não passa por um processo de secagem. Como nós podemos observar na imagem, ele tem um elevado teor de umidade e ele passa por diversas etapas de manipulação. E essas duas ações, então o teor de umidade elevado e as etapas de manipulação, são condições favoráveis para a multiplicação de micro-organismos deteriorantes de alimentos e potencialmente patogênicos, e aqui nós estamos trabalhando com Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Mas o queijo tipo Minas Frescal, sobretudo o artesanal, que é esse aqui da imagem, ele é um alimento que ele deve ter algumas características de produção e ele deve ter também algumas informações que tornem esse alimento seguro para o consumidor, já que ele é bastante consumido, então ele é um dos alimentos mais consumidos no Brasil e ele tem um preço muito acessível. E nós ficamos com aquela pergunta, então, será que os queijos produzidos informalmente, eles oferecem os padrões mínimos de segurança alimentar? Então, considerando que hoje em dia as doenças transmitidas por alimentos, elas são um grande problema de saúde pública e que causa um grande índice de internação anualmente por pessoas que apresentam ali sintomas diversos, entre eles a diarreia, será que esse alimento ele oferece essa segurança? Então, será que ele me traz informações que me garantem que ele está apto para ser consumido, como, por exemplo, refrigeração? Será que ele passou por refrigeração? E se passou, será que ela não foi superior a 8 graus? E a data de fabricação e validade? Já que ele é bastante úmido, a partir do momento que é fabricado, ele não pode passar de 20 dias. E quando você abre esse alimento e consome, aí essa data de validade ela já cai para 5 dias no máximo. Tem descrito ali na embalagem a origem do produto? Tem o selo de inspeção? E aí eu me pergunto, tem o selo que me garante que esse alimento foi fiscalizado, como, por exemplo, pelo MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Tem as descrições dos ingredientes que foram utilizados, todos eles? E por isso, então, existem as normas sanitárias que regularizam essa questão do alimento, então, elas tratam sobre a qualidade do queijo Minas Frescal, sobre a qualidade dos produtos lácteos, sobre a rotulagem que esse alimento deve apresentar de forma correta e sobre os produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal. E, além disso, existem também as normas sanitárias que tratam sobre os contaminantes. E aqui seria o nosso foco, já que os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em quantidades superiores aos limites estabelecidos pela legislação vigente. Então, por exemplo, o queijo é um alimento que é esperável você encontrar alguns micro-organismos, só que não é de forma aleatória. Então, existe uma regulação que estabelece que, tudo bem, você pode encontrar esse micro-organismo, mas esse valor não pode passar de tanto por cento para garantir que ele seja um alimento seguro. E
dentro da norma sanitária que trata sobre os contaminantes, ela trabalha sobre 3 vertentes. Sobre os critérios macroscópicos, então o produto ele não deve conter substâncias estranhas de qualquer natureza, então se você cortar ali o alimento e observar que dentro eu tenho um material de cor diferente do produto original ou de consistência diferente, é possível que você tenha identificado um contaminante macroscópico. Ele considera também os critérios microscópicos, então o produto não deve apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza, então é esperado que eu encontre, por exemplo, um Staphylococcus aureus, mas não é esperado que eu encontre no queijo uma salmonela. Então, se microscopicamente eu olhar ali e ver a salmonela, eu posso considerar que eu tenho um contaminante microscópico. E os critérios microbiológicos que eles consideram que o queijo deve obedecer a padrões estabelecidos na legislação. Então, é esperado que tenha estafilococos, mas existe um limite, existe um valor aceitável desse micro-organismo no alimento. Então, só a cargo de curiosidade aqui, existe a Instrução Normativa número 60, que foi publicada no ano passado, e ela traz os valores aceitáveis, os valores de referência para Escherichia coli, para Staphylococcus aureus e para a salmonela, que, como eu já dei exemplo para vocês, ela não pode estar presente nesse alimento. E já que a gente está trabalhando, então, sobre bactérias e, sobretudo, ali sobre Staphylococcus aureus e a Escherichia coli, nada melhor do que a gente relembrar um pouquinho a morfologia bacteriana, né? Então, só para a gente se situar aqui, as bactérias, elas têm parede celular, com parede celular típica, elas podem ser gram positivo e gram negativo, e aqui no caso a gente trabalha com gram positivo, Staphylococcus aureus, e a gram negativa seria a Escherichia coli e a salmonella, que são a maioria de importância médica, né? Então aqui nessa foto, só para mostrar para vocês direitinho essa diferença, então as gram-positiva, elas têm a parede constituída 90% de peptídeo glicano, já as gram-negativas, elas têm uma camada fina de peptídeo glicano, mas ela tem uma membrana externa composta de lipopolissacarídeo, que é o que confere a virulência a esse micro-organismo. Só para mostrar de novo, visualizar melhor, a diferença entre a gram-positiva, camada bastante espessa, considerando aqui os peptídeos glicanos, e a gram-negativa, a diferença são bastante visual, mas a camada externa aqui na nossa parede dos lipopolissacarídeos na gram-negativa. Além disso, as bactérias, elas têm formas e elas podem ser arranjadas de jeitos diferentes também. Então, por exemplo, eu tenho os cocos, e aí eles podem estar arranjados em diplococcus, eles podem ser streptococcus ou os staphylococcus. E já os bacilos, eles podem ter vários formatos, bacilo único, dipobacilos, ou então cocobacilo, que é aquele mais curtinho. Mas especificamente sobre a Escherichia coli, ela é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, ela está presente no trato intestinal de humanos e de animais, então ela gosta ali de animais de sangue quente, e ela é comensal. Então, ela habita o intestino do ser humano sem causar doenças. Só que o ponto principal é que existem alguns sorotipos. E esses sorotipos que são relevantes, né, clinicamente falando, porque eles são patogênicos, eles podem causar várias doenças, como as gastroenterites. E a contaminação por Staphylococcus aureus, ela ocorre através de alimento ou água contaminada, e essa contaminação ela pode ser de forma direta ou indireta, com fezes humanas ou de animais. E é importante para a saúde pública, já que ela é bastante recorrente em doenças entéricas e ela está associada com as doenças transmitidas por alimentos. Só para a gente observar nessa imagem aqui, nós temos uma gram-negativo, que ela está corada de rosinha pela coloração de gram, e o formato dela é bacilo único aqui. Já o Staphylococcus aureus, ele é pertencente à família Microcácea. Ele é uma das espécies humanas mais comuns e é a mais virulenta do gênero. Ele está na nossa mucosa, né, de humanos e também de animais, sobretudo na região do nariz. E ele é importante para a saúde pública, já que ele causa várias doenças, como a intoxicação alimentar, e também pela capacidade dele de se adaptar às condições hostis. Então, se o paciente está com o sistema imunológico ok, Staphylococcus aureus não causa grandes problemas, mas se ele é um paciente que passa por algum processo onde esse sistema imunológico é reduzido,
Então, se ele é imunocomprometido, aí já dificulta e a gente pode ter um problema bastante grande. Aqui na imagem do canto, só para a gente visualizar, o Staphylococcus aureus, então, ele é gram positivo, coradinho de roxo pela coloração de gram, e o arranjo dele é cocos em caixas. E aí a gente volta de novo para o tema da nossa análise, que trata sobre a suscetibilidade a antimicrobianos, e aí nos recorre à resistência antimicrobiana. Então, só para a gente situar um pouquinho sobre esse tema, o que seria essa resistência antimicrobiana? Que é tão tratada, né, que as pessoas têm bastante medo. Atualmente, ela é um problema de saúde muito relevante, já que várias bactérias que antigamente eram suscetíveis a antibióticos deixam de ser, e o desenvolvimento da resistência aos antimicrobianos é um fenômeno natural, que ele é resultante da pressão seletiva exercida pelo uso dos antibióticos, né? E quando a gente pergunta assim, por que tem tanta importância clínica, a gente vem com aquela questão de que o uso inapropriado dos antibióticos, particularmente a utilização excessiva, é um dos problemas que mais contribui para a resistência antimicrobiana. Então, é um grande problema de saúde pública global, né? E ele tem aumentado a frequência de doenças infecciosas que acontecem na população. Além disso, através da utilização, como é que eu posso dizer, desfreada, né, da população, a gente tem uma ineficácia dos antibióticos. E aí, várias coisas devem ser consideradas, como, por exemplo, a vigilância. Então, geralmente a gente tem uma vigilância fraca no que se refere à utilização dos antibióticos, né? A gente tem que considerar o uso racional da medicação, a gente tem que considerar aí o acompanhamento com os profissionais que são habilitados para tratar sobre esse medicamento, e a consciência do paciente, né, de que tem que tomar esse medicamento na dose certa, na hora certa e de forma certa. Mas a resistência aos antibióticos, ela é responsável por consequências clínicas e econômicas graves, relacionada com o aumento da morbidade e mortalidade. Então, esse aqui é o principal problema. Os pacientes, eles utilizam essa medicação sem necessidade, e aí eles desenvolvem problemas que são maiores e mais importantes do que aquela queixa inicial que fez ele utilizar essa medicação. E aí, a gente chega, então, no objetivo. Depois de explicar sobre várias coisas, qual é o objetivo, então, das nossas análises? Seria quantificar Staphylococcus aureus e Escherichia coli nos queijos do tipo Minas Frescal de fabricação informal. E, além de quantificar, eu vou avaliar também a resistência desses micro-organismos que foram isolados. Já nos meus objetivos específicos, eu vou realizar, então, os testes de suscetibilidade antimicrobiana, e, para isso, eu vou utilizar o método disco-fusão, considerando a metodologia de Kirk-Bauer. E, em seguida, eu vou pesquisar os genes de resistência aos antimicrobianos que eu achei através da técnica de PCR. Então, como vocês já viram, a minha metodologia ela vai ter várias etapas. Então, basicamente, vai ser a parte microscópica e a parte molecular. Primeiramente, a gente vai coletar a amostra, né? Então, a gente vai coletar ali os queijos do tipo Minas Frescal, de produção artesanal. E aí, pode ser em feiras permanentes ou por vendedores ambulantes. Vamos fazer o transporte dessa amostra até o laboratório, rápido, em menos de 1 hora, e começar as análises laboratoriais. Primeiramente, nós vamos fazer a parte microbiológica e depois nós vamos confirmar através das análises moleculares. Na minha análise microbiológica, eu vou começar com a quantificação de coliformes termotolerantes. Já que a Escherichia coli é um coliforme termotolerante, eu vou utilizar técnicas para chegar no isolamento dessa bactéria. Para isso, eu vou utilizar a técnica de tubos múltiplos, então eu vou utilizar o número mais provável por grama, para eu ter uma quantificação dos coliformes totais. E aí eu vou ter o caldo lactosado, caldo VB e caldo EC. Para o isolamento da Staphylococcus aureus, eu vou utilizar
um meio de cultivo seletivo e diferencial, que no caso aqui é o agar-salmanitol. E para o isolamento da Escherichia coli, vai ser também utilizado um meio de cultivo seletivo e diferencial, mas desta vez o Maconk. Já as suspeitas de salmonela, elas vão ser realizadas através do meio seletivo e diferencial, Agar Salmonella Shigella, que é conhecido como SS. Então, primeiramente, para a quantificação dos coliformes termotolerantes, né, que aqui é o principal representante é a Escherichia coli, nós vamos começar com o teste presuntivo. Nesse teste presuntivo, nós vamos inocular uma série de diluições, né, das nossas amostras, e vamos colocar ela, então, no caldo lactosado, que é aquele primeiro caldo utilizado lá. O caldo lactosado, que é o nosso caldo utilizado no teste presuntivo, é esse aqui da imagem. Então, ele é colocado num tubinho. Esse tubo ele é isolado com algodão e embaixo eles têm um Eppendorf. Por que ele é isolado aqui? Porque a nossa bactéria, que ela faz parte do grupo dos coliformes termotolerantes, ela produz gás. Então, a observação nesse teste presuntivo, nosso teste inicial, é através da turvação do caldo ou a produção de bolhas ou gases. Os tubos, eles são incubados a 37 graus por 24 horas na estufa. E a positividade é observada pela turvação com produção de gás dos tubos de Durham. E aqui, só para observar direitinho, nós temos ali a produção de gás. Dos nossos tubos presuntivos, nós vamos pegar aqueles que foram considerados positivados e vamos seguir com as análises. Agora, no caldo Escherichia coli, que é o caldo justamente para a gente identificar o nosso objeto de estudo aqui. Aqui nós temos a imagem do caldo, então ele é um pouquinho mais escuro do que o lactosado, mas é a mesma configuração. Eppendorf, algodão em cima, tubo isolado. Eles são incubados em banho-maria, então já que os nossos coliformes termotolerantes, eles resistem à temperatura, então ele vai para o banho-maria a 45 graus por 24 horas, e a positividade ela é lida e considerada com a turvação do caldo, produção de gás nos tubos de Durham. E os resultados obtidos através aqui da positividade desses tubos, eles são expressos em números mais prováveis por gramas. Então, o que acontece? O teste presuntivo, como o nome já fala, ele pressupõe, a partir dos resultados positivos nele, de que aquela bactéria ela faz parte do grupo de coliformes totais. Só que depois desse teste, já que é um meio, o caldo lactosado ele é um meio que ele consegue recuperar as bactérias que foram estressadas, mas tanto bactérias gram-positivas como gram-negativas podem em algum momento fermentar aí a lactose, por isso ele é chamado de presuntivo, e a gente precisa de outros testes, então, para diferenciar os coliformes totais dos termotolerantes. Só para mostrar de novo a imagem com o Eppendorfzinho levantado depois que ele produziu o gás. Para a gente isolar as nossas bactérias de Escherichia coli, nós vamos pegar os nossos tubos ECs, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, que foram positivados, e utilizando uma alça bacteriológica, nós vamos semear eles por estrias em uma placa de Petri no meio agar-Maconk. Esse meio, ele é seletivo e diferencial para Escherichia coli, porque nele eu consigo impedir o crescimento de bactérias que são gram-negativas, e ele é diferencial porque as bactérias que são gram-negativas, elas fermentam a lactose e elas diminuem o pH do meio e tornam a coloração do meio que ficaria no vermelho, né, no rosado, e se a bactéria ela não for uma gram-negativa, se ela for uma gram-positiva, ela fica branca, então a gente descarta. E aí, depois que eu faço a estria nesse agar-Maconk, eu incubo na estufa, né, a 37 graus por 24 horas, e a positividade ela é considerada quando eu tenho essas unidades formadoras de colônia que são rosas ou vermelhas, aquele rosa pink na minha placa. Como eu já disse, se tiver alguma unidade formadora de colônia que não for dessa cor, ela não é o nosso objeto de estudo aqui, já que quem produz essa cor aqui é a gram-negativa, porque é baixo pH do meio. Já para a gente quantificar e isolar a bactéria Staphylococcus aureus, nós vamos pegar a nossa amostra e vamos plaquear as diluições, a série de diluições, no nosso HPCA suplementado com 6% de NaCl.
Vamos incubar na estufa por 37 graus, e aí eu posso ser até 48 horas, onde as minhas unidades formadoras de colônia vão estar mais gordinhas, entre aspas. E depois eu vou isolar as minhas colônias que são típicas, e para isso eu posso observar visualmente ou eu posso realizar a coloração de grã em caso de dúvidas. E eu vou fazer esse isolamento, então eu vou reisolar elas, né, em água salmanitol. E eu vou considerar a positividade se eu tiver a fermentação do manitol. E eu considero essa fermentação como? Se o meio estiver amarelado. E aqui eu mostro para vocês uma placa, né, que foi positiva, né, para Staphylococcus aureus. Então, a partir dessa placa aqui, eu consigo quantificar, e aí eu já faço o meu cálculo para saber se ela está dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, e consigo isolar também para fazer o meu antibiograma e a minha confirmação molecular. O antibiograma, ele tem várias etapas, né? Então, eu vou pegar a minha amostra, que a minha cepa que eu consegui isolar, e aqui no caso é Staphylococcus aureus e E. coli, a salmonela, como ela não é para estar presente no queijo, então eu não faço essas análises com ela, eu só faço com Staphylococcus aureus e Escherichia coli, que é um micro-organismo que eu posso esperar no meu alimento, tá? Então, eu pego a minha Escherichia coli ou o meu Staphylococcus aureus e vou plaquear ele no agar Miller-Hinton. Depois, eu vou aplicar os discos de antibióticos, desculpa, na placa, e para isso eu vou considerar a minha classe de bactérias. Então, se forem bactérias gram-positivas, é um grupo de antibióticos, se forem bactérias gram-negativas, é outro grupo de antibióticos. Depois que eu coloco os discos de antibiótico, eu vou incubar na estufa, 37 graus por 24 horas, e vou ler as placas. E para isso, eu utilizo uma régua, né, onde eu vou considerar ali o espaço entre os discos e o raio que está em volta dele. E através da quantidade que essa medição me der, eu vou saber se esse antibiótico naquela bactéria foi considerado sensível, intermediário ou resistente. E aqui é só para mostrar para vocês uma imagem, não dá para ver direito, mas esse branquinho aqui é o disco, e essa parte aqui é a parte que ele inibiu o crescimento, então é exatamente isso aqui que a gente lê. Então, a gente vai ler desta ponta até esta ponta. E aqui, por exemplo, a amoxicilina e ácido clavulânico, quando acontece do raio ter essas micro-unidades formadoras de colônia, eu vou começar a ler da onde está limpo até onde está limpo. Essa aqui, por exemplo, é considerada como não teve, sem crescimento. Então, você vê que tem várias unidades formadoras de colônia aqui, então ela foi totalmente resistente. E aí, depois que eu consigo fazer a realização do meu antibiograma, e ele é considerado resistente, eu levo as minhas cepas para análise molecular, e aí eu vou utilizar a técnica de PCR. Então, para a gente observar aqui nessa tabela, no antibiograma, no teste de suscessibilidade, para as Escherichia coli, esses são antibióticos utilizados. Então, eu tenho a sulfonamida, eu tenho a cefotaxima, o imipenem, a amoxicilina, ácido clavulânico, clorofenicol, tetraciclina, gentamicina, ceftazidima e ciprofloxacina. E aqui são as microgramas que são utilizadas. Já para as Staphylococcus aureus, que são a grana positiva, são essas aqui: sulfonamida, cefoxitina, eritromicina, amoxicilina, ácido clavulânico, ciprofloxacina, clorofenicol, tetraciclina, gentamicina e vancomicina. Então, para a nossa análise molecular, nós vamos fazer a confirmação da cepa. E para isso, eu vou pegar, então, a minha bactéria e vou fazer a extração, e eu vou utilizar o kit Purilik Genomic DNA. Vou seguir o protocolo para gram-negativa, se for Escherichia coli, para gram-positiva, se for Staphylococcus aureus. Depois, eu quantifico a minha extração e levo para amplificação, e para isso eu utilizo o termociclador, onde a minha amostra vai ter um processo de desnaturação, anelamento e extensão. Por enquanto, a gente só tem selecionado os óligos utilizados para Escherichia coli, porque o nosso estudo ainda está em fase inicial,
e por enquanto a gente só selecionou essa parte. No futuro, quando a gente for fazer a nossa eletroforese em gel de agarose, nós vamos considerar, então, para cada um desses óligos, esses pares de base que são os que vão confirmar para a gente realmente a presença da Escherichia coli ali que foi isolada. Depois, o processo seguinte vai ser a gente pegar aquelas nossas amostras que foram consideradas resistentes, então as bactérias com a resistência antimicrobiana no antibiograma vão seguir para o gene de confirmação, para essa confirmação molecular. Então, eu vou considerar a maior frequência das resistências que eu vou ter nos antibióticos, vou escolher os meus óligos para poder analisar, e aí eu vou confirmar essa resistência. Então, aqueles que forem de maior importância clínica ou que se apresentarem a maior frequência nas minhas amostras, que são os que eu vou considerar. Eu tenho 9 antibióticos no grupo de gram positivo e 9 antibióticos no grupo de gram negativo. E só que eu não vou conseguir fazer a confirmação dessa resistência de todos eles, então por isso eu vou considerar aqueles com maior frequência. Só para mostrar para vocês, então, os valores de referência para Escherichia coli e para Staphylococcus aureus. E aqui nessa tabela, nas duas tabelas, eu tenho os antibióticos que foram utilizados e eu tenho os valores onde eu vou considerar a minha bactéria como sensível ao antibiótico intermediário, que é considerado o antigo intermediário, mas hoje em dia eles já consideram como sensível, mas aumentando a exposição do antibiótico, e os referentes. Então, ele vai ser considerado sensível quando eu vou ter uma dose, né, o sensível dose padrão, quando eu vou utilizar uma dose padrão, e eu vou ter um sucesso terapêutico, né? Já esse intermediário, que é o sensível, mas aumentando a exposição, ele é considerado quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico, porque a exposição ao antibiótico ela foi aumentada, ela foi ajustada, e aí a concentração, aumentando a concentração do antibiótico, né, no local da infecção, e ela tem ali o sucesso terapêutico, e ele é considerado resistente quando o micro-organismo ele tem uma alta probabilidade de falha terapêutica, mesmo depois de aumentada a exposição ao antibiótico. Então, o foco aqui, como eu já falei anteriormente, seria as que têm este valor aqui na nossa tabela. Então, os nossos primeiros resultados, considerando as 3 amostras, as 3 estavam impróprias para consumo. Nós conseguimos isolar 38 cepas de Escherichia coli e 41 de Staphylococcus aureus. 2 das nossas amostras apresentaram suspeita de salmonela, ou seja, de acordo com a legislação, se eu tiver a salmonela confirmada, o meu alimento está totalmente impróprio para consumo, ele é reprovado. Eu ainda não posso dizer para vocês que é confirmado, porque por causa da pandemia nós tivemos que suspender, né, as análises, mas as suspeitas elas estão aguardando para serem analisadas. Só para a gente relembrar, então, na nossa instrução normativa, ela fala que a salmonela tem que estar ausente, ok? Esses aqui são os valores de números mais prováveis, então, nos nossos coliformes termotolerantes, como representante principal Escherichia coli, nós tivemos 3 amostras com valor de 3,04 log, então, na legislação fala que esse alimento ele não pode ter um valor superior do que 3,0 log de números mais prováveis por grama, porque se tiver, ele está impróprio para consumo, higienicamente falando. Já o de Staphylococcus aureus, ele fala que se ele tiver um 3,0 log de unidade formadora de colônia por grama, ele é um alimento que é reprovado. Então, aqui, nas minhas 3 amostras, eu tive esse valor de coliforme termotolerante elevados, e nas minhas 3 amostras, 2 eu tive um valor superior, né, dos Staphylococcus aureus, mas essa que não foi detectada, considerando o termotolerante, também a gente considera ali que ele é um alimento impróprio para consumo, tudo bem? Aqui é a tabela com os resultados do antibiograma, então, nas 38 cepas de Escherichia coli, nós tivemos 100% de resistência à sulfonamida, nós tivemos aproximadamente 68% de bactérias que foram resistentes ou tiveram ali a sua resistência intermediária ou foram sensíveis, mas com aumento de dose à tetraciclina. Aproximadamente 39 que foram resistentes ao amoxicilina e ácido clavulânico.
46, a CIP, né, que eu tenho, que apresentaram essa resistência, ou foram intermediárias, e 76 ao CAS. De todas as nossas 38 amostras, 50% mostraram-se multiresistentes, ou seja, 50% das minhas amostras, elas apresentaram resistências a 3 ou mais de 3 desses antibióticos aqui de uma vez. Já nos nossos resultados referente ao Staphylococcus aureus, nós consideramos ali 41 cepa, 63% foram resistentes à sulfonamida, aproximadamente 58% ao CFO. Nós tivemos ali aproximadamente 58 também que apresentaram-se resistentes ou intermediários à eritromicina e aproximadamente 17% apresentaram resistência à tetraciclina. Então, das nossas 41 amostras, aqui nós tivemos também 17% que foram multiresistentes. Se nós formos considerar, então, a importância da resistência antimicrobiana e que essas bactérias, elas podem ter a capacidade de passar essa resistência, esse alimento, ele pode ter a capacidade de passar essa resistência para o ser humano, é uma questão bastante importante a ser considerada, já que as cepas multiresistentes, elas podem gerar uma resistência antimicrobiana no consumidor. Quais seriam os próximos passos? Então, a gente teria que confirmar geneticamente a E. coli e Staphylococcus aureus. Então, apesar das amostras de E. coli já terem extraídos, elas precisam dessa confirmação. E também a salmonela, né? E aí, a partir disso, a gente vai saber avaliar melhor a qualidade dos alimentos que foram analisados. Nós precisamos definir os genes de identificação do Staphylococcus aureus, que ainda não foram selecionados, definir o gene de resistência para E. coli e para Staphylococcus aureus também. Então, nós vamos definir direitinho qual foram as que se apresentaram com maior resistência. Então, só da gente ver ali a nossa tabela, a gente já viu que a sulfonamida, ela apresentou uma resistência muito grande, tanto para Escherichia coli quanto para Staphylococcus aureus. Então, provavelmente, ela vai ser um antibiótico que a gente vai escolher. E é isso. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês foi passado e essas foram as referências utilizadas. De novo, meu muito obrigada. Esse aqui é meu e-mail. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode entrar em contato.